Mulheres de Esperança. Na psicologia contemporânea, a ira ou raiva é considerada uma emoção básica e universal. Pois é, quem nunca sentiu raiva que atira a primeira pedra? Esta aparece em resposta a situações percebidas como injustas, ameaçadoras ou frustrantes. Manifesta-se em todas as nossas dimensões: emocional, cognitiva, fisiológica e comportamental. Ou seja, envolve sentimentos, avaliações mentais, reações corporais e possíveis ações. Este vai ser o tema do nosso último episódio da série Pecados Capitais. Fica connosco em mais um programa Mulheres de Esperança. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Sónia, confesso que durante muito tempo achei que a ira era algo que devia de ser evitado a todo o custo. Como se fosse assim uma falha minha. Sim, eu também. Aliás, sempre que sentia a raiva, não é? Vinha logo a culpa atrás, pareciam Exato. duas irmãs gêmeas. Mas quanto mais lemos e investigamos, mais percebemos que talvez o problema não seja sentir ira, não é? Mas não sabermos o que fazer com ela. Exatamente. A ira aparece quando um limite é ultrapassado, quando sentimos injustiça, quando algo dentro de nós se transforma num grito, não é essa a sensação? E talvez o que ela precise seja menos de discussão e mais de ser ouvida com atenção. Sim, e hoje queremos partilhar isso com quem nos acompanha, não como especialistas, porque não somos, não é? Claro. Mas como pessoas comuns que pesquisaram, estudaram, leram, refletiram, tanto a partir da psicologia como do nosso livro favorito, não é? A Bíblia. E tentaram juntar estes dois mundos. Uma das primeiras coisas que nos chamou a atenção foi perceber que, para a psicologia, a ira é considerada uma emoção básica e universal. Tal como o medo, a tristeza ou a alegria. Segundo a American Psychological Association, a ira é uma resposta emocional e natural a situações que percebemos como injustas, ameaçadoras, frustrantes e evasivas. Ou seja, sentir ira não significa que há algo de errado connosco. Não, de todo. A ira pode ir desde uma irritação leve até uma fúria intensa. O impacto que ela tem na nossa vida não depende tanto da sua existência, mas de como a compreendemos e a gerimos ou não. Outra das coisas que eu achei muito interessante foi perceber que a ira tem uma função. O que faz sentido, porque não existe nada no nosso organismo que, por acaso, nem de forma aleatória. Sem dúvida, pois tem. E do ponto de vista evolutivo, ela é uma emoção de proteção. Quando sentimos ira, o corpo prepara-se para agir. O coração acelera, os músculos ficam tensos, há a libertação de adrenalina. Muito bem. O famoso mecanismo de fuga? Exato. Então, psicologicamente, a ira diz: algo não está certo e precisa de atenção. Ela pode ajudar-nos a estabelecer limites, a defender valores importantes e a ganhar energia para mudar situações injustas. Daí termos falado há pouco em compreender esta emoção. Se ela existe, é porque há algo importante a comunicar. Portanto, a ira não é automaticamente destrutiva. Não. O que torna destrutiva é quando não sabemos como lidar com ela, não é regulá-la. Lá está. Nada do que existe no ser humano foi pensado para a sua destruição. Antes, pelo contrário. O problema está em não percebermos a função e em vivermos em piloto automático que não para tentar entender o que se passa consigo próprio. Sim, já falámos disto muitas vezes Muitas aqui, vezes, sim. em como as nossas emoções, elas de facto são mensageiros sobre o que se passa ao nosso redor e connosco. É como se fossem, tipo, sinais de alerta. Sim. Temos é que estar atentas e depois saber como lidar com essas emoções. E felizmente existem programas como Mulheres de Esperança para nos ajudar nesse caminho. Verdade? É verdade, é verdade. Pelo menos é o nosso objetivo, ajudar, ao Exato. tentar. A psicologia também fala da ira como algo complexo, não é? Sim, ela é multidimensional, só aqui este nome já diz tudo, não é? Palavrão. Sim, ao lado dos pensamentos como isto não é justo, não me respeitam, e depois há a parte física, o corpo fica em alerta, como falámos. Há o sentimento em si, a raiva, e depois há o comportamento, gritar, fechar-se, atacar ou evitar. E aqui entra algo muito importante: a interpretação. Exatamente. Então, modelos desenvolvidos por Aaron Beck mostram que não é o acontecimento em si que gera ira, mas a forma como o interpretamos.
Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, por exemplo, tu e eu, não é? Vivermos a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes, porque nós somos diferentes. Exatamente, e eu acho que isso é mesmo muito interessante. E não quer dizer que umas se importem e outras não. Não tem nada a ver com isso. Pode ser simplesmente, lá está, uma questão de interpretação. Sim, e como já vimos e falámos também noutros programas, a interpretação que fazemos das situações está muito relacionada com o nosso contexto familiar, com as experiências que vivemos ao longo da nossa vida, são os falados traumas. Sim, existem. As nossas emoções contam histórias que podem ser de dor ou de cura. Mas também aprendemos que a ira mal gerida tem consequências sérias. A ciência associa a ira crónica, explosiva ou reprimida a problemas de relacionamento, stress contínuo, dificuldades cardiovasculares no nosso coração e sintomas de ansiedade e depressão. Vê Tudo bem. coisas que não queremos para a nossa vida, na verdade. Exatamente. Às vezes pensamos que as consequências negativas são só as más respostas, mas vai muito além disso. Faz-nos realmente mal à saúde, não há Sim. dúvida. E os exemplos que acabaste de dar são claros de repressão emocional. Muitas vezes são vistos como capacidade de controlo. Sim. Isso é problemático. É prejudicial, na verdade. Emoções reprimidas tendem a sair de outras formas, não é? Elas estão cá Exatamente. dentro, elas vão ter que sair de alguma forma. Então pode sair em forma de sarcasmo, de passividade agressiva, de dores no corpo, que às vezes nem achamos que é alguma coisa de saúde, mas afinal é uma emoção que está reprimida, ou explosões inesperadas, não é? Por isso a psicologia não propõe eliminar a ira, mas geri-la. Sim, propõe aprender a regulá-la de forma consciente. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Antes de passarmos às dicas práticas de como podemos passar a regular melhor esta emoção, que tal trazermos uma visão da Bíblia sobre o tema? Porque ela não ignora a ira. Muito bem, então vamos lá. A Bíblia não ignora a ira nem a demoniza, ok? A Bíblia reconhece que a ira faz parte da experiência humana, daquilo que nós vivemos. Um dos versículos mais claros diz: irai-vos, mas não pequeis. Lá está. Ou seja, sentir não é o problema. O problema é o que fazemos com o que sentimos, mas isto em relação a tudo, não é? A Bíblia não condena a emoção, mas alerta para o risco de a ira se transformar em coisas piores, como o ódio, a vingança ou a destruição. E há também uma distinção muito forte entre tipos de ira. A Bíblia fala de uma ira ligada à indignação perante a injustiça, não é? E que quase todos nós sentimos isso. E de outra ligada ao ego ferido, ao orgulho e ao desejo de vingança. E esta aqui mais forte, não é? Em Tiago podemos ler que a ira humana não produz a justiça de Deus. Isto é forte, Sim. não é? Sim. A ira humana não produz a justiça de Deus. E mostra-nos claramente que nem toda a ira conduz ao bem. Por isso aparecem tantas referências ao domínio próprio, ao controlo, não é? À mansidão e à paciência, não como fraqueza, mas como uma força interior amadurecida. É muito interessante essa passagem de Tiago, porque se a nossa ira procura justiça, então não nos podemos esquecer que pelas nossas próprias mãos nós nunca conseguiremos justiça. Porque a justiça perfeita pertence a Deus, porque só Ele é que é perfeito, não é? Isto ajuda logo a ter uma interpretação diferente sobre a situação, não achas? Concordo? É mesmo esse o caminho, sim. Outro ensinamento que nos tocou muito foi aquele que diz que para não deixar pôr-se o sol sobre a nossa ira. Queres falar um bocadinho sobre isto? Sim, isso é quase psicologia moderna em linguagem bíblica. Exato. Não é? Acho maravilhoso, porque as emoções não processadas, elas transformam-se. A ira não resolvida transforma-se em ressentimento, amargura, dureza de coração e não queremos isso. Sim, e hoje fala-se muito em elaborar as emoções. Lá está. Sim, e a Bíblia já convidava ao diálogo, ao perdão e à restauração das relações. Olha só, é como costumamos dizer, este é mesmo o livro de maior sabedoria que existe. E intemporal. Apesar de virem de áreas diferentes, percebemos que a psicologia e a Bíblia não se contradizem aqui, em momento algum. O que, segundo a nossa visão, faz todo o sentido, não é? Afinal, quem é que criou a mente humana? Pois, foi Deus. Ninguém sabe mais sobre a sua criação do que o próprio Criador.
Nem mais. Ambas reconhecem a ira como parte da experiência humana, não é? Daquilo que vivemos, como já dissemos. Alertam para os seus perigos quando não é regulada e apontam para a necessidade de transformação interior. E a psicologia aqui traz ferramentas práticas muito úteis. Sim, e a Bíblia oferece sentido e direção e valores também. Onde a psicologia fala de regulação emocional, a Bíblia fala de domínio próprio. Onde a psicologia fala de ressignificação dos pensamentos, a Bíblia fala de renovação da mente. Onde a psicologia fala de cura relacional, a Bíblia fala de reconciliação e perdão. Uau! É espetacular. Uau. Muda a linguagem, mas o fundamento é o mesmo. E na prática, por onde podemos começar essa renovação da mente e dos comportamentos? Vamos lá aqui à parte prática da coisa. Então, primeiro devemos reconhecer a ira sem culpa, sem esse peso da culpa. Permitir-se sentir, nomear, podemos perguntar o que dentro de mim está a pedir proteção ou justiça. Muito bem, porque lá está, tal como falámos, toda a ira comunica alguma coisa, não é? Sim, um limite violado, uma necessidade ignorada, uma dor antiga reativada. Antes de reagir, escutar. Também ajuda muito questionar os pensamentos automáticos. Perguntar se aquela interpretação é a única, Exatamente. se é o único caminho, se é a única possível, o que está ou não sobre o nosso controlo. O que é que nós podemos fazer? O que não está sobre o nosso controle devemos entregar a Deus, não há muito a fazer sobre Exato. isso, não é? Com confiança de que Ele nos ouve, de que é justo, e isso reduz muito as explosões emocionais. Sim, concordo contigo. E também considero que é muito importante criarmos pausas conscientes, não é? O parar, respirar, fazer silêncio e afastar-nos por momentos, até para conseguirmos fazer esta análise, não é? Sim. Mas para deixar assentar. Sim, e na verdade tudo isso ajuda o corpo a regular-se, não é? A Bíblia chama-lhe de mansidão, a psicologia chama-lhe de autorregulação. É bonito. Precisamos aprender a ser assertivas. Nem explodir, nem engolir, reprimir. Exatamente. Falar com clareza e respeito é uma das formas mais maduras de lidar com a ira. Mas também não é fácil. E há algo muito difícil nesta lista de alterações que podemos fazer. É talvez o passo mais difícil, Sónia. Eu acho que tu vais concordar comigo. Perdoar. Sim. Perdoar é realmente desafiante e muito difícil. Sim. Mas é também das atitudes mais libertadoras que podemos ter. Perdoar não é negar a dor, é decidir que ela não vai mandar no nosso futuro, naquilo que nós vamos fazer daqui para a frente. A psicologia mostra que o perdão reduz o stress e a Bíblia mostra que ele liberta o coração. Olha que sintonia. Realmente todas as evidências incentivam a sair do nosso orgulho e a exercitar o perdão. Eu creio que é mesmo um exercício consciente que por vezes precisamos de fazer até várias vezes sobre a mesma situação e está tudo bem. Sim, é o que Jesus falava do tal perdão 70 vezes 7, que nós nem conseguimos fazer essa conta tão difícil que é. Este programa está disponível nas principais plataformas digitais. Querida amiga, a ira é realmente algo que todas vamos sentir algumas vezes ao longo da vida. Mas talvez a grande aprendizagem seja esta: a ira não é nossa inimiga. Ela é um sinal, uma energia que pode destruir ou transformar. A maturidade não está em nunca sentir ira, mas em saber o que fazer quando ela surge. Com consciência, responsabilidade e esperança. E quando juntamos o que a ciência observa com o que a fé ensina, ganhamos ferramentas e sentido para viver com mais verdade e mais paz. Obrigada por decidires cuidar de ti e acompanhares mais um programa Mulheres de Esperança. Encontra a esperança hoje.